Ele foi chamado para fazer uma autópsia, mas descobre que esse seria seu último trabalho, pois esse é o episódio Autópsia da série O Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. E eu sou o F, o expediente final. Então vamos recapitular. Tudo começa em uma mina de carvão e vários trabalhadores brasileiros estão dando o melhor para conseguir levar o sustento para casa. E terminando o primeiro turno, os próximos trabalhadores se preparam para descer porque eles trabalhavam de dia e noite. O problema é que quando eles estão descendo, um cara muito louco pula em cima do elevador e ele joga uma bola muito esquisita que começa a piscar. E como ninguém sabe o que é, tenta chegar perto, mas aquilo estava muito errado, pois ela acaba explodindo e acho que todos deram uma falecida de leve. Então vamos entender como tudo isso começou. John está chegando em uma pequena cidade, e claramente ele não estava muito bem, pois já estava com uma idade avançada, mas existe algo a mais, porque ele sente uma dor muito grande dentro de si, e chegando na delegacia da cidade, aparece o xerife Nate Canela Fina, e os dois se conheciam há muitos anos e ficam felizes em se ver. John pergunta por que ele estava na cidade, e Nate começa a dizer que em uma semana ele conseguiu perder 6 pessoas para algo de outro mundo, e a história é longa, então eles não teriam muito tempo. E Nate começa a dizer que era um cara muito sortudo no azar, porque tudo que tinha que dar ruim para ele realmente dava. E John diz que quando se fica velho, as coisas tendem a ser desse jeito, e para começar a noite eles colocam uma caneca de café com um pouco de uísque para ficar naquele jeito. Nate diz que tudo começou há 2 meses, quando eles começaram a procurar algumas pessoas desaparecidas na floresta, e no começo eram apenas 2 trabalhadores, e eles fizeram uma busca pela floresta para entender o que estava acontecendo, e no fim da noite eles encontraram um saco amarrado na árvore, e quando abriram, encontraram o corpo. Mas aquilo estava muito esquisito, pois parecia que não havia sangue, como se a carne estivesse branca e tivesse sido drenada, além de ter alguns cortes muito precisos. Então ele montou uma equipe para observar o que estava acontecendo, e 2 caçadores se ofereceram para fazer o primeiro turno, e eles colocariam o corpo no lugar, porque quem fez aquilo provavelmente voltaria. Nate voltou à noite para o segundo turno. O problema é que os caçadores não estavam respondendo, o que era muito suspeito, e eles encontram os rádios jogados no meio do nada, e o corpo havia sumido, e nisso ele conseguiu perder mais 2 pessoas. E ele diz que conseguiram identificar quem era o corpo na floresta, e era o Jackson, que foi visto a última vez em um bar da cidade. Mas aqui vemos como tudo começou a dar ruim, pois Jackson estava no bar e ele estava bebendo sua gelada quando reconheceu Ellison, que trabalhou com ele há 10 anos na mina de carvão. Mas Ellison diz que não o conhecia, e é aqui que tudo começa, pois Jackson diz que eram amigos, e Ellison, que já estava estranho, diz que já que eram amigos, eles poderiam ir para um lugar mais calmo, que contaria o que aconteceu. Já avisei que vai dar merda isso. Jackson percebe que tem algo de errado, e Ellison começa a olhar nos olhos dele e tinha um brilho estranho, e ele diz para deixar a cerveja cair para fingir que estava bêbado, que o levaria em casa. E essa foi a última vez que os dois foram vistos, mas antes disso, Ellison era normal, mas ele saiu para fazer uma trilha na floresta porque teria uma chuva de meteoros, e desde então ele sumiu. Nesse período, Nate estava tentando juntar os pontos e descobre que Ellison estava hospedado em um hotel de estrada, e a dona diz que ele não estava no quarto, mas deixou uma bola muito suspeita, e chegando, estava com um cheiro muito forte e tudo estava bagunçado, e eles encontram aquela bola peluda e pulsante e pegam como prova, porque aquilo pode ser algo muito perigoso, e dali eles vão para a mina de carvão para saber se Ellison estava trabalhando e onde ele poderia estar, mas acabou que não precisou de muito esforço, porque ele aparece e quebra o vidro do carro para pegar aquela bola peluda. Que porra é essa, Marreco? Todos começam a correr atrás dele, porque claramente ele estava devendo, e é nesse momento que ele corre para o elevador do pessoal do segundo turno e eles não conseguem parar o elevador, e quando percebem, tudo explode, e desde então Nate tenta descobrir por que ele explodiu naquela mina, pois ele estava tentando esconder alguma coisa e precisavam entender, e John pede para levar até os corpos, e como ele trabalharia por fora dos esquemas, eles criam uma sala de autópsia e um frigorífico da cidade.
cidade. E antes de chegar, John diz que esse seria seu último trabalho porque ele estava com câncer no estômago e teria apenas 6 meses de vida, então esse realmente seria o expediente final. Chegando, o local estava muito frio e eles improvisaram tudo com um gerador que conseguiria segurar por um dia inteiro, então ele precisava fazer tudo rápido e haviam vários corpos no local, então demoraria. E John diz pra Nate ir pra casa para descansar porque de manhã vai precisar de ajuda. Então nessa parte ele cuidaria de tudo, e ele começa a analisar os corpos e liga o gravador porque ele trabalhava à moda antiga e registrava tudo, e pela posição que os corpos foram encontrados, ele pega o primeiro boneco. Ele começa a analisar o corpo e pela forma que seus órgãos estavam, claramente ele não faleceu por causa da explosão, mas sim por ser soterrado e não conseguir respirar, então o que explodiu não teve força para falecer uma pessoa. E galera, agora que vem aquele momento que qualquer pessoa normal meteria o pé, pois quando ele termina o primeiro corpo, sente um arrepio na espinha e algo diz para ele sair dali o mais rápido, e sua intuição era muito boa, mas como ele estava fazendo um favor para um grande amigo e não tinha muito tempo de vida, ele decide continuar. Não, você é burro, cara, que loucura. Ele vai para o próximo corpo e esse estava junto com outros 2 corpos, como se eles tivessem tentado fugir, o que era estranho, e analisando, ele encontra um buraco no meio do peito que levava até o coração, e abrindo, ele vê que estava mais estranho ainda, porque alguns órgãos estavam pálidos, como se todo o sangue tivesse sido sugado, e essas coisas não acontecem, e nisso ele vai para o próximo corpo, que estava próximo, e ele possuía a mesma marca na barriga, e abrindo, esse também estava com as mesmas condições, e todos seus órgãos estavam pálidos e qualquer pessoa já teria ligado pedindo ajuda. Mas John é vida louca, até porque o que lhe falta é vida. Analisando as fotos, só faltava o corpo do Ellison, e ele entra no frigorífico. O problema é que o corpo dele começa a se mexer e sai da maca, e começa a se arrastar na direção dele, e ao invés de correr, ele fica olhando aquele zumbi bizarro se aproximando, e aparentemente ele tinha algum tipo de inteligência, porque ele pega um bisturi e abre a boca que estava costurada, e do nada ele começa a pedir ajuda porque estava preso nesse corpo e precisava se alimentar. John pergunta o que ele era, e ele diz que era um viajante e estava na Terra para se alimentar, mas acabou sendo descoberto. E sua missão nesses casos é destruir sua nave e se falecer para que ninguém saiba o que eles são, porque sua espécie era muito avançada para muitas raças. E John pega uma faca para se proteger e diz que ele não sairia dali. O problema é que ele coloca a linguiça para fora e John apaga. Isso não é ideia não, ué. Quando ele acorda, estava na mesa de autópsia e só conseguia mexer seu braço, e a criatura estava se alimentando e diz que ele seria sua próxima casa porque seu corpo era perfeito para ele se manter, até porque ele consegue absorver todo o conhecimento do corpo, então a partir dali ele poderia ser o que quiser nesse planeta. A criatura diz que normalmente eles entram por orifícios mais fáceis, como boca ou outros, mas como ele cresceu, precisaria entrar de outra forma mais tranquila. E aqui vem a loucura, pois a criatura sairia do corpo do Ellison, que ainda estava vivo vendo tudo o que estava acontecendo, mas não podia fazer nada, e entraria no corpo dele, e John tenta ganhar tempo dizendo que no final ele seria pego e sua espécie faleceria. E John aproveita que ele era muito arrogante, achando que tudo deu certo, e começa a planejar uma forma de sobreviver. A criatura começa a sair do corpo, o problema é que ela só conseguia enxergar e escutar enquanto estivesse em um corpo humano, e então faz um corte na barriga do John, ao mesmo tempo que estava conectado ao Ellison, porque precisava ser uma transferência rápida, e enquanto a criatura está mudando de corpo, John faria o sacrifício final para salvar a humanidade, e ele sabe que até ele dominar o corpo, ele poderia fazer alguma coisa, e pega um bisturi e começa a estragar todos os sentidos do corpo dele, e não vou mostrar a cena, mas o velho estava nervoso, e antes de terminar, ele escreve uma mensagem no peito, pois de manhã Nate apareceria. A criatura consegue se conectar no seu corpo e acha que tudo daria certo, mas John estava anos-luz à frente dela, e os dois começam a conversar no subconsciente dele, porque a criatura não conseguia ver, escutar nem falar, e John diz que cortou uma artéria, então não teria para onde correr, e ele diz que durante todo esse tempo, ele deixou a fita gravando o que estava acontecendo, então Nate saberia o que fazer. O miserável é um gênio!
Quando Nate chega de manhã, encontra seu amigo caído no chão, todo esculachado pela vida, mas no seu peito tinha uma mensagem mandando queimar o corpo e escutar a fita. Então o mundo estava salvo. E esse foi o episódio Autópsia. E se curtiu e quer mais histórias cabulosas, deixa o like e se inscreve, porque te garanto a melhor das piores qualidades. E deixa aí nos comentários se vocês querem um terror leve, mediano ou pesado. Agora eu vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.